Bom, para vocês que estão vendo, eu acabei de voltar de uma viagem, de um loop pela Eurásia de 6 semanas, no Paquistão, passando por Doha, na Turquia e agora na Rússia, encerrando com a minha viagem à Crimeia. Então, vocês podem imaginar que eu estava no meio do que está acontecendo do principal de geopolítica no mundo em 3 pontos nevrálgicos diferentes, na intersecção do sul da Ásia com a Ásia Central, Paquistão, na intersecção, na ponte entre leste e oeste, que é a Turquia, e, claro, na Motherland Rússia, há um nível de discussão absolutamente inimaginável, tanto aqui em Paris, quanto em Berlim, especialmente em Washington ou em Nova York. Eu tive muito... Não é sorte, eu armei antes e tinha muita gente que eu queria conversar já há algum tempo em Moscou, mas do nível realmente lá em cima. Pessoal que alguns deles são advisors do Kremlin, a maior parte deles são não só acadêmicos, mas policy makers, ou seja, eles fazem papers de altíssimo nível que vai para os ministérios, para o Conselho de Ministros, algumas vezes chega diretamente no Kremlin, e além dos meus amigos pessoais na RT e na Sputnik, que vários anos eu escrevi para eles, aparecia na RT sempre, etc. Então, o nível de discussão séria, geopolítica, política e econômica do que acontece no mundo, é um negócio tão extraordinário, eu não cansava de dizer isso para eles. Eles acham normal, que eles estão acostumados a discutir num altíssimo nível. Não nessa palhaçada que a gente vê quando abre todo dia o Wall Street Journal, o Washington Post, o New York Times, etc. Para não falar dos think tanks americanos. Antes de falar com você agora, Leonardo, eu recebo um monte de lixo de think tank americano no meu inbox. Você abre, você já sabe o que ele vai falar. Porque a Rússia agora está invadindo a América do Sul com os bombardeios na Venezuela. Porque a Rússia acha que vai resolver a Guerra das Coreias. Porque a Rússia e a Turquia acham que agora são bons amigos. Eu estava na Turquia 2 semanas atrás, antes de ir para Moscou, e eu não parava de ouvir dos melhores analistas turcos que, sim, agora existe uma relação quase estratégica da Rússia com a Turquia, por uma série de interesses comuns de investimento em energia, como é que chama? Energia nuclear as well, de óleo e gás, a configuração do leste do Mediterrâneo, onde a Turquia é importante e a Rússia está presente na Síria, os interesses deles no mundo multipolar, o fato de que a Turquia pode fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai e aí a OTAN vai ter um ataque cardíaco. Você não vê uma discussão minimamente inteligente nos think tanks e na mídia americana a esse nível. E na Rússia você encontra um bom analista, por exemplo, não estou nem falando dos ultra top of the line, e eles sabem tudo o que está acontecendo e discutem, inclusive discutem os shortcomings, ou seja, as limitações russas em relação à geopolítica. Mas é um negócio... Você não está acostumado a esse nível de debate no Ocidente, você fica assustado, pra você ter uma ideia. Ô Pepe, eu vou ler um comentário da Débora aqui e vou te fazer uma questão. A Débora está dizendo: deixei de sair para almoçar e pedir delivery só para não perder o Pepe. Por que a Crimeia... Valeu, Débora. Por que a Crimeia é tão importante? Você disse antes da gente... olha... A Crimeia. Explica para o pessoal que não conhece a importância geopolítica daquele pedaço de terra. Pois é, eu acabei de escrever o meu texto da Crimeia agora há pouco, umas 2 horas atrás. Eu fiz um texto bem longo, que eu espero que aqueles tontos do Asia Times não desvirtuem ou editem, etc. Eu brigo com eles praticamente todo mês com alguma matéria que eles metem a mão. Anyway, é importantíssimo olhar a história da Crimeia, porque eles são uma ponte de civilizações. E não é desde há 300 anos, por exemplo, ou desde o século XVIII, quando a Catarina a Grande conquistou a Crimeia.
que antes era basicamente a Crimeia foi povoada pela primeira vez por um choque entre o que a gente chama de civilização no Ocidente e barbarismo. Eram gregos, iônicos, navegadores que moravam naquelas pequenas cidades gregas no arquipélago, que atravessaram o Bósforo, entraram no Mar Negro, foram explorando a costa norte do Mar Negro e chegaram nessa península chamada Crimeia, que na época não se chamava Crimeia. Eu tive foi muito legal. Eu comecei a pensar a história da Crimeia e como escrever sobre a Crimeia numas ruínas do século VI a.C., na extrema direita da Crimeia, em Kerch, onde teve aquele incidente 3 semanas atrás, daqueles barcos ucranianos armados que queriam atravessar o estreito e foram reprimidos pela guarda costeira russa, etc. E é sensacional. Você tem essa colina no alto, olhando para o Mar de Azov e para o porto de Kerch. Então, você está no alto da colina, à esquerda você vê o porto de Kerch, onde está a guarda costeira em um pequeno porto. À direita você vê o Mar de Azov e o Estreito de Kerch. E no fundo você vê a ponte, que é um negócio absolutamente extraordinário. A famosa ponte que os russos construíram em 2 anos, antes do prazo, é uma das pontes mais state of the art do mundo inteiro, ligando a Crimeia com o motherland russo, na direção de Novorossiysk. Eu atravessei a ponte, mas primeiro eu estava nas ruínas, porque eu queria o perfil histórico da Crimeia descoberta pelos navegadores gregos, depois Bizâncio, depois tinha colônias de Veneza e de Gênova na Crimeia. Olha que coisa mais extraordinária. Depois o Kanato dos Tártaros, que muitos de vocês devem ter lido no Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Então, era ondas de invasores, colonizadores, gente que se assentava e que fazia comércio. A Rota da Seda, para você ter uma ideia, passava pela Crimeia também, porque tinha uma colônia de Veneza, chamada Tana, que praticamente monopolizou, numa época, mais ou menos entre o século XIII e XIV, eles monopolizaram o comércio da China praticamente inteiro com Veneza, na época da ascensão absoluta de Veneza, antes de Vasco da Gama e da descoberta do Caminho das Índias. Então, você tem que ter tudo isso na cabeça para você ver a dimensão histórica e importante da Crimeia. Nos tempos modernos, claro, eles estiveram sobre os tártaros até o meio do século XVIII. Eles eram parte da Rússia desde o meio do século XVIII, quando a Caterina a Grande incorporou. E, em 54, o Khrushchev, que era ucraniano, deu, num acesso de benevolência proletária, irmandade proletária, deu a Crimeia para a Ucrânia. E, na época, isso foi contra a Constituição da União Soviética. Mas, como era o auge da Guerra Fria, etc., e aquelas permutações entre as repúblicas, passou em branco. Então, a Crimeia não tem nada de ucraniano. E muito menos com essa Ucrânia atual, onde todo o oeste da Ucrânia é ou de extrema-direita ou nazi-fascista, e eles têm 3... temas principais para onde se dirige o ódio ucraniano: russos, poloneses e judeus. O leste da Ucrânia é russófono, praticamente todo mundo fala russo. É o Donbass, Donetsk, Lugansk, as repúblicas independentes. A Crimeia, absolutamente russófona. 85% a quase 90% da população é russófona. Tanto que o referendo eles ganharam com uma margem... Exatamente. E isso foi importantíssimo, porque todo mundo que eu encontrei, uma das primeiras coisas que eu perguntava era: e o referendo, como você votou? Você está satisfeito com voltar à Rússia? Mas unânime, inclusive os tártaros.
Eu tive muita sorte nesse aspecto, porque eu estava visitando o Palácio dos Cães Tártaros, que é um palácio absolutamente extraordinário, quase no meio do nada, no caminho entre Sebastopol e Kerch. E chegou um casamento, um casamento de tártaros que eles tinham que parar no palácio para fazer a famosa foto do casamento. E eram tártaros muito bem de vida. Vieram numa frota de Mercedes negros com uma bandeira tártara, azul clara, com um símbolozinho amarelo, uma espécie de selo. E eu conversei com alguns deles que falavam um pouco de inglês, me disseram também exatamente a mesma coisa. Nós somos quase 300 mil agora, uma população de 2 milhões. Muitos estão voltando, netos dos que foram deportados na época do Stalin. Eles têm os próprios negócios deles, as próprias networks, investem no mercado imobiliário, têm oportunidades de trabalho e tem um boom de construção na Crimeia, tem um boom de construção civil, um boom de construção de autoestradas. O aeroporto, você não faz ideia. A primeira imagem que você tem da Crimeia, você chega num aeroporto que qualquer cidade rica da Europa estrangularia gente viva para ter. E não tem. Construir o aeroporto também, tempo recorde, é um aeroporto absolutamente sensacional, novíssimo, impecável, e já te dá a primeira imagem do país. Você chega na cidade, business para todo lado. E eles estão construindo uma autoestrada unindo o leste da Crimeia, o oeste da Crimeia a leste. Eu peguei essa autoestrada e tem trechos já prontos, e quando ficar pronto vai ser uma mega autoestrada a nível de um autobahn alemã, cruzando a Crimeia inteira e juntando com a ponte e juntando com a Rússia. Sensacional, Pepe. Ou seja, a Rússia não apenas incorporou o território que era dela no passado, como modernizou. Como modernizou e criando empregos para todo mundo. Tem quase pleno emprego. E isso, Leonardo, super importante, sob sanções. Você não pode usar Visa e Mastercard na Crimeia. Sanções. O meu telefone russo, o provider, o acordo dele com o pessoal da Crimeia é para fazer ligações locais. Você não pode nem usar 4G e não pode usar roaming, porque eles têm medo, porque eles têm acordos com companhias ocidentais de serem sancionados também. Então tem uma série de limitações enormes, e mesmo assim, um boom comercial absolutamente extraordinário. Você mencionou esse episódio dos navios que atravessaram aí a fronteira, claramente foi uma provocação, né? Foi uma provocação, porque existe um acordo entre a Ucrânia e a Rússia de navegação no Mar de Azov e no Estreito de Kerch. Para os ucranianos chegarem, digamos, no extremo sudeste da Ucrânia, eles têm que circunnavegar a Crimeia e passar pelo Estreito de Kerch. Se não são navios militares, eles passam direto. Se eles são navios militares, eles têm que ser examinados pelos russos, porque os russos controlam o estreito agora. E foi o que aconteceu nessa provocação. E os russos, por isso que os russos prenderam os barcos, prenderam todo mundo dentro e descobriram que tinha equipamento militar dentro também. Isso é uma contravenção do acordo entre os dois países. Agora, a Rússia nunca reage ao... Eu não sei, posso estar enganado, mas a impressão que passa é que eles reagem de uma maneira muito contida. E não à altura do poder que eles têm. Por que eles não vão logo para cima e enquadram a Ucrânia, que é muito mais fraca? Bom, essa é uma questão que se discute muito em Moscou, a altíssimo nível. Existem... Quem não segue o Kremlin, digamos, 100%, ou que é bastante crítico do Kremlin, diz que Putin, o Kremlin, inclusive o Ministério da Defesa, eles são covardes, que eles podiam acabar com essa história em 48 horas. E podem mesmo. Em 48 horas, se eles quiserem, eles invadem a Ucrânia inteira. Mas para quê? Quem quer um abacaxi como esse? A Europa não quer. E isso eu falo sempre com diplomatas em Bruxelas. Ninguém quer a Ucrânia na União Europeia. Quem quer a Ucrânia na OTAN são os americanos e os poloneses e os bálticos. Mas isso é uma outra história. Os grandes, França, Alemanha e, digamos, o terceiro grande fora a Inglaterra, que talvez fique, talvez não fique, a Itália, não querem esse abacaxi. Deram um monte de dinheiro para a Ucrânia que escapou por diversos ralos
de um governo extremamente corrupto, de um oligarca como o Poroshenko. Ele vai perder as eleições agora em março. Ele está com 8%, caindo para 7% ou 6%. Ele está desesperado e não sabe o que fazer. Ele acha que ele lançando uma guerra, como é que chama, localizada contra a Rússia, ele vai ter apoio do Ocidente. Entendi. Absolutamente estúpido. Não vai rolar. Ou seja, o que vai ter, que a gente discutiu bastante em Moscou, a semana passada, inclusive, dependendo da próxima coalizão de oligarcas que chega ao poder, eles seriam menos fanáticos.